Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 14 de junho de 2026. No cenário internacional, a semana foi mais construtiva no âmbito geopolítico, até que hoje nós tivemos tanto da parte do Irã quanto também dos Estados Unidos um anúncio de um acordo de paz que deve ser assinado ao longo dos próximos dias na Suíça. Entre os termos acordados está a liberação total do Estreito de Hormuz sem a cobrança de taxas de pedágios por parte do Irã, o que deve beneficiar os mercados caso de fato venha a se confirmar. Do ponto de vista da agenda de dados econômicos, destaque para o CPI dos Estados Unidos relativo ao mês de maio de 2026, esse importante termômetro dos preços percebidos pelos consumidores americanos, muito embora não seja a medida preferida de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano. Tanto o índice cheio quanto o núcleo de inflação, que é obtido através da exclusão de alimentos e energia, vieram abaixo das expectativas no mês. No entanto, isso não foi suficiente para desacelerar as métricas relativas ao acumulado dos últimos 12 meses, de modo que o índice cheio passou de 3,8% para 4,2% e o núcleo de inflação de 2,8% para 2,9%, ou seja, se afastando ainda mais da meta de 2%. Então isso deve trazer cautela para a decisão do FONC a respeito da política monetária americana ao longo dessa semana. Ainda do ponto de vista do cenário internacional, o Banco Central Europeu aumentou a taxa básica de juros de 2% para 2,25% ao ano, dentro das expectativas do mercado. Esse foi o primeiro aumento, a primeira elevação de juros desde setembro de 2023. As revisões por parte do próprio Banco Central Europeu com relação ao PIB diminuíram e no tocante à inflação aumentaram, sobretudo para os horizontes de 2026 e de 2027. Do ponto de vista do balanço dos riscos, nós temos uma assimetria para baixo envolvendo o produto interno bruto e uma assimetria para cima envolvendo a inflação, os preços, o que me faz crer que esse movimento de aumento de juros deve continuar ao longo das próximas decisões, o que constituiria, sim, um ciclo de elevação da taxa básica de juros do bloco. Aqui no Brasil, destaque para o IPCA, a inflação oficial, para o mês de maio de 2026, que subiu 0,58%, um pouco acima do que o mercado projetava, que era 0,53%. No entanto, uma parte relevante dessa diferença, pessoal, decorreu de itens mais voláteis, principalmente os alimentos in natura. E os recortes subjacentes, que são mais sensíveis aos ciclos de alta e de baixa da produção e do emprego, não exibiram uma reaceleração e vieram basicamente em linha com o esperado, muito embora ainda gravitem em patamares bastante desconfortáveis. Essa combinação entre melhora do cenário geopolítico e também dessa leitura um pouco mais positiva a respeito dos núcleos de inflação aqui no Brasil fez com que o mercado passasse novamente a apostar dentro de um cenário majoritário um corte de 0,25 ponto percentual da taxa Selic na decisão do Copom ao longo dessa semana. E para finalizar, nós tivemos a revelação da PMS, da Pesquisa Mensal de Serviços, especificamente para o mês de abril de 2026, uma alta de 1,2% contra o mês de março de 2026, na série com ajuste sazonal. O mercado esperava algo em torno de 0,6%. Também vale chamar a atenção que todos os 5 grandes setores investigados pelo IBGE exibiram crescimento nessa base de comparação. Então, um resultado que não deixa de ser positivo. No entanto, quando nós analisamos uma janela um pouco mais extensa, é possível constatar que o setor vem passando por um processo de acomodação. Então, esses incentivos à demanda por parte do governo federal, o aquecimento do mercado de trabalho,
naturalmente constituem vetores positivos para o serviço. No entanto, o cenário de inadimplência pressionada, de juros altos, de incertezas do ponto de vista interno e externo devem jogar contra aí esse segmento. Isso reforça, no meu entendimento, a expectativa de crescimento do PIB do Brasil no segundo trimestre de aproximadamente 0,5% e de cerca de 2% para o ano de 2026 como um todo. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.